Centro Educacional Prisma. Olá pessoal do oitavo, vamos começar mais um assunto de geometria, né? A gente já vem falando sobre isso, a gente já vem discutindo sobre essas questões, começando com o primeiro assunto que a gente trabalhou há quase um mês atrás, que foi ângulos e retas. A gente deu um pontapé a esses assuntos que estão sendo trabalhados agora no oitavo ano. Depois que a gente saiu em ângulos e retas, a gente entrou em quê? Em polígonos. A gente conheceu os polígonos, o que são os polígonos, quais os tipos de polígonos existentes, quais as classificações que esses polígonos recebem e o principal, que é o que não pode faltar na matemática, os cálculos que envolvem o estudo dos polígonos. A gente viu que tem como a gente saber a soma dos ângulos internos de um polígono, o número de diagonais que um polígono apresenta, a soma do ângulo externo de um polígono e mais. Dentro de todo esse contexto, a gente ainda viu que quando a gente trabalha a diagonal de um polígono, a gente acaba caindo numa equação do segundo grau. Mas, como eu também já tinha repassado para vocês, quando a gente sai do contexto geral, que é o assunto polígono, a gente entra nos contextos individuais. E aí, a partir de agora, a gente vai conhecer um pouquinho de alguns polígonos. A gente vai conhecer um pouco ou profundamente sobre triângulos, quadriláteros e vamos entrar no mundo das circunferências. Começando pelos triângulos. Mas deixa eu explicar para vocês como é que a gente vai dividir isso. Hoje eu vou trazer para vocês informações teóricas. Porque não é só porque é matemática, não é só porque é geometria que não tem teoria, né? Tudo tem uma teoria, tudo tem explicação, tudo tem conceito, tem embasamentos. Hoje a gente vai conhecer a teoria relacionada aos triângulos e a importância dos triângulos e como eles foram criados ou como eles foram entendidos. A partir daí, nas nossas próximas aulas, a gente vai botar em prática. A gente vai calcular e executar fórmulas e contextos relacionados ao triângulo. Então se preparem porque não vai ser uma única aula sobre triângulo. Tem muitas aulas pela frente para a gente entender e viajar nesse mundo. Hoje a gente vai começar conhecendo a teoria ou os assuntos teóricos relacionados aos triângulos. E aí a primeira coisa que eu trouxe para vocês, o que são triângulos? Ou o que a gente pode definir? Porque quando a gente fala em triângulo, é um polígono de 3 lados, professora. Sim, a gente usa esse conceito básico de um polígono de 3 lados, mas a gente tem que saber que esse polígono de 3 lados ele é encontrado em vários lugares e ele deriva de várias figuras geométricas. Sabia que um triângulo ele é derivado de um quadrilátero, de um pentágono, de um hexágono, de um octógono? Todos os polígonos geométricos eles podem gerar ou eles podem derivar triângulos. E aí eu trouxe para vocês assim, ó, que são figuras aprofundadas, são figuras bem conhecidas do estudo geométrico. Os triângulos eles são bem utilizados, eles são bastante abordados nesse conceito geométrico e a gente pode ver vários exemplos de triângulo e no nosso cotidiano, porque vocês têm uma mania muito grande de perguntar: e a matemática serve para quê? E eu vou estudar equação do segundo grau para quê? Eu vou estudar triângulo, eu vou estudar quadrilátero, eu vou estudar circunferência para quê, professora? Primeiro, eu não vou ser engenheiro. Segundo, eu não vou trabalhar com cálculo para quê? Mas eles estão no nosso cotidiano, eles estão em coisas que a gente vê no nosso dia a dia. E digo mais, é um dos primeiros assuntos que a gente trabalha em matemática, porque desde pequenininho você começa a entender o que são figuras geométricas, o que são triângulos, quadrados, retângulos. Você começa a associar essas figuras e entender a importância dessas figuras. E não é diferente com o triângulo. E aí, ó, como eu falei para você, um triângulo ele deriva de várias figuras geométricas, de vários polígonos. Um triângulo ele não é constituído de uma forma única ou ele só vai derivar quando você une 3 retas formando o que a gente conhece como triângulo. Aqui, por exemplo, a gente tem um quadrilátero, aqui a gente tem
um pentágono e aqui a gente tem um hexágono. 3 polígonos distintos que podem sim dar origem a triângulos. 1, 2, 3 ou mais triângulos dentro da sua estrutura. E isso aí, ó, a gente vai ver agora com isso que eu coloquei para vocês. Presta atenção. Aqui, olha, as figuras geométricas que a gente conhece, os polígonos regulares que a gente já viu na nossa aula anterior, e agora, ó, com uma nova forma, com uma nova introdução de reta, a gente já deriva triângulos. Então, toda vez que você pensar em polígonos que apresentam uma estrutura triangular, não pense só num polígono que tem 3 lados. Todos os polígonos, quando são traçadas novas retas, eles apresentam a constituição triangular. Acredita-se historicamente que o triângulo foi a primeira figura ou o primeiro polígono geométrico criado. E que sim, a partir dele, que foram criados novos polígonos. Não acredita-se que o quadrilátero ele foi criado inicialmente. Acredita-se que a partir da junção de 2 triângulos, aí sim se deu a ideia da presença de um quadrilátero. E isso aconteceu com todos os outros polígonos que nós conhecemos ou que nós temos conhecimento. Acredita-se que eles são derivados de um triângulo, que eles surgiram a partir da união de vários triângulos. Por quê? Porque você consegue enxergar que dentro desses polígonos, quando você traça retas ou quando você traça vértices dentro dele, você consegue criar triângulos. 1, 2 ou mais triângulos dentro dessa estrutura a partir justamente dessa derivação. Outra coisa que eu trouxe para vocês é como é que a gente encontra nada mais histórico e emblemático do que os triângulos mais famosos do mundo. Será que vocês sabem sobre quais triângulos eu estou falando? Que na realidade não são nem chamados de triângulos, né? São chamados de pirâmides ou figuras piramidais, mas que têm a estrutura de um triângulo, que são as pirâmides do Egito, as famosas pirâmides que têm esse formato triangular, que tem essa consistência e essa estrutura de 3 lados, que faz a gente entender a importância do conhecimento das figuras geométricas, que faz a gente entender a importância dessa área da geometria dentro do nosso cotidiano ou dentro dos contextos que fazem parte do nosso dia a dia, como vocês podem ver nessas 2 imagens que eu trouxe para vocês. Aqui a gente tem um triângulo, aqui a estrutura do telhado da casa, a gente tem um formato triangular, tem toda essa estrutura, tem essa formação. E aí agora vamos para o que interessa. O que é que constitui um triângulo? Quais são as partes ou quais são os elementos que a gente encontra dentro da constituição de um triângulo? O triângulo é constituído por vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos. E aí vamos lá. O que é que a gente vai falar sobre a questão das vértices de um triângulo? As vértices do triângulo são justamente esses prolongamentos de reta que a gente, quando se trata de um polígono, a gente chama de vértice. Os lados, a gente sabe que são essas localizações que a gente tem em todo polígono ou toda figura geométrica, ângulos internos e ângulos externos. O triângulo é constituído por essas 4 características. Professora, peraí. Tá faltando uma coisa que a senhora falou sobre polígonos. Diagonal. Pois é. Triângulo é o único polígono que não apresenta diagonais. Todos os demais polígonos, eles vão apresentar diagonais. Porém, os triângulos, eles não têm constituição de diagonais. Como caracterização, os triângulos, eles só vão apresentar vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos. São essas 4 características que a gente vai encontrar com relação ao triângulo. Quando se trata de diagonal, ele não apresenta nenhuma diagonal, ou ele não tem constituição de diagonais. E, lógico, uma coisa muito importante, mas aí é relacionada a todas as figuras geométricas, é a existência do perímetro. Todo polígono ele tem o que a gente chama de perímetro, que é a soma do comprimento de todos os seus lados.
ou é a soma de todos os lados de uma figura? Quando eu quero saber qual é o perímetro de uma figura, eu somo todos os seus lados e aí eu vou saber qual é o seu perímetro. Mas isso é um assunto para quando a gente for trabalhar cálculos. Agora, vamos só para informações teóricas relacionadas a essa figura que a gente conhece como triângulos. Outra questão relacionada aos triângulos. Eles são classificados. Ah, mas isso aí a gente já sabe, professor. Eu também sei que você já sabe, mas não custa nada a gente relembrar. Os triângulos, eles recebem classificações distintas. Uma delas é com relação aos seus lados, se são iguais ou diferentes. E essa classificação são com relação a eles serem chamados de equiláteros, isósceles e escalenos. Triângulos equiláteros, eles são chamados assim porque eles têm nas suas 3 medidas iguais, têm o mesmo tamanho. Já eles são chamados de isósceles quando eles têm 2 medidas iguais. E eles são chamados de escalenos quando eles têm 3 medidas diferentes. Então, eles são triângulos equiláteros quando eles apresentam 3 medidas iguais. Eles são triângulos isósceles quando eles apresentam 2 medidas iguais e uma diferente. E eles são chamados de escalenos quando eles apresentam as 3 medidas diferentes. Essa é a primeira classificação que vocês vão conhecer quando se trata de triângulos, mas não é a única, mas essa é a primeira. Nós temos a segunda classificação, que é com relação aos seus ângulos, a medida dos seus ângulos internos. E aí nessa segunda classificação eles podem ser chamados de acutângulos, obtusângulos e retângulos. Mas com relação a essa nomenclatura, eu já falei para vocês quando a gente trabalhou ângulos e retas. Triângulos retângulos, porque eles apresentam o que a gente chama de um ângulo reto, que apresenta 90 graus. Triângulos acutângulos, porque eles apresentam ângulos menores do que 90 graus. E triângulos obtusângulos, porque ele apresenta um ângulo maior do que 90 graus. Então, vamos novamente relembrar. Retângulo, um ângulo igual a 90 graus. Acutângulo, um ângulo menor do que 90 graus. E o obtusângulo, quando ele apresenta um ângulo maior do que 90 graus. Então, vocês estão vendo que a gente já tem 2 classificações distintas para os tipos de triângulos. A primeira, com relação à medida dos seus lados, que pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. E a segunda, com relação à medida dos seus ângulos. E aí ele pode ser acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Como eu falei para vocês, deriva de ou do ângulo ou da medida do seu lado. E aí a gente pode ver essa distinção com relação à classificação de um triângulo. Outra coisa muito importante é sobre a soma dos seus ângulos internos. Isso a gente viu em polígonos. Soma de ângulos internos de um polígono. Quando a gente viu isso, nós vimos que os polígonos que apresentam 3 lados têm 180 graus de soma de ângulo interno. Foi isso que eu trouxe aqui para vocês. A soma dos ângulos internos de um polígono, ou seja, A mais B mais C, sempre será igual a 180 graus. Então, toda vez que você pegar um triângulo, quando você for fazer a verificação dos seus ângulos internos, ela terá que ser igual a 180 graus sempre, pois esse é o valor referente à soma dos ângulos internos de um triângulo. Pense bem, porque isso aí já vai virar cálculos dos nossos próximos exercícios, quando a gente for calcular o ângulo interno de um triângulo. Como eu trouxe esses exemplos para vocês, para a gente descobrir quanto equivale. Outra coisa que a gente vai entender sobre triângulos é que eles não têm diagonais, mas eles têm elementos que a gente chama de mediana e elementos que a gente chama de baricentro, que é como se fosse o meio de um triângulo, no centro desse triângulo tivesse o ponto do meio, e o baricentro é como se fosse o ponto de equilíbrio de um triângulo, onde a gente pudesse equilibrar esse triângulo em uma estrutura plana. E essas são as características que se contrapõem à ausência das diagonais.
Ele pode não ter diagonais, mas ele tem mediana e ele tem o que a gente chama de baricentro. Outros elementos que ele vai apresentar é o que a gente chama de bissetriz e incentro, que é o ponto central escrito na circunferência que pode gerar uma circunferência dentro de um triângulo. E a bissetriz é o que vai unir as vértices de um triângulo. São outras características que a gente também encontra com relação a um triângulo. Mais elementos muito importantes que a gente vai entender, principalmente quando a gente trabalhar a área de um triângulo. O triângulo ele tem altura e ele tem base. E essas são as principais características que a gente pode encontrar com relação a um triângulo. O fato dele ter base e o fato dele ter altura. E aí agora, trouxe uma experiência para vocês fazerem. Eu espero que vocês tentem, que é para vocês entenderem as propriedades de um triângulo isósceles, baseando-se no fato de você desenhar um triângulo isósceles e você vai encontrar o ângulo interno, a vértice, o ponto central, vai encontrar dentro dele dois triângulos retângulos que foram unidos e formaram justamente esse triângulo que a gente chama de triângulo isósceles. E aí, voltando, outro elemento que eu trouxe para vocês saberem quando se trata de um triângulo equilátero. Porque ele apresenta suas três medidas internas iguais. Porque eles apresentam seus três ângulos internos iguais. Então eu quero que você faça essa primeira experiência no seu caderno e eu quero que você faça essa segunda experiência no seu caderno. Vocês vão ver como é muito legal e como a gente consegue entender que o mundo dos triângulos não é só três lados, ângulo interno, ângulo externo e área do triângulo. Tem muita coisa e muita coisa que a gente vai começar a trabalhar a partir da nossa próxima aula. Por hoje eu trouxe toda a nossa parte teórica, todo o entendimento teórico do que são os triângulos, esse primeiro grupo de polígono que a gente vai estudar, que a gente vai trabalhar. Nas próximas aulas, a gente vai botar a mão na massa e vai calcular área, vai calcular ângulo interno, ângulo externo, todos os elementos que envolvem cálculo relacionados a um triângulo. E eu espero que vocês tenham gostado e eu já disse, na próxima aula a gente se encontra.